Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã. Eu sou para você, internauta. Boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje, como tema, o Dia Nacional da Escola, comemorado no dia 15 de março. Vamos falar dessa instituição espetacular, conhecimento, formação, tudo isso a partir de agora. E para a entrevista, nós convidamos a professora Maria Leontina Pereira Gomes Lobato, que sempre nos atende com muita atenção, com muito carinho. Seja bem-vinda, professora Maria Leontina. Muito obrigada mais uma vez, pelo convite. Fico muito grata de poder contribuir aqui e participar com vocês. E falar sobre educação sempre é muito bom, não é? Isso, muito bom, minha área, não é? E no dia 15 de março é comemorado, então, o Dia Nacional da Escola, em homenagem às instituições de ensino que têm um papel realmente essencial na vida e no desenvolvimento das pessoas. É a instituição responsável por fornecer uma formação educacional básica para as pessoas por meio de professores que fazem essa transmissão dos conteúdos. Pois bem, professora Maria Leontina, como nós podemos, assim, ter uma melhor definição da escola? Então, muito além de um educandário, a escola, como você disse, a gente passa um bom tempo lá, a gente como professor, nós funcionários. Então, é uma extensão da nossa casa, não é? E como você disse, a gente forma os alunos, a gente educa em todos os sentidos, não é só no nível intelectual e cognitivo, mas a gente ensina valores também para eles, Então, a escola é uma extensão da casa da gente. E no entendimento, o Dia Nacional da Escola ele deveria ter uma relevância maior, ser mais lembrado, essa valorização, não é isso? Deveria sim. Na verdade, a escola, de um modo geral, a educação, de um modo geral, deveria ser mais valorizada no Brasil, A gente vê os países de primeiro mundo, como que a valorização da escola, do professor, é fundamental. No Brasil, a gente ainda não tem essa cultura de extrema valorização da educação. Mas acho que até por isso, o dia não é tão lembrado. Perfeito. E, historicamente, a escola ela chega no Brasil junto com os portugueses, com os jesuítas, não é isso? Isso, como tudo, chegou junto com os portugueses, toda a nossa europeização, digamos assim, a civilização do Brasil. Os jesuítas vieram com a missão de catequizar os indígenas, mas também tinham os filhos dos colonizadores que eles precisavam catequizar, não é? Então, eles ministravam aulas para os filhos dos colonizadores. Depois, a Lei de Instrução Geral de 1827 institui a escola no Brasil, mas aí já é 1800, já é outro século, bem depois. E nós podemos, então, entender que, quando falamos da escola, essa instituição que também socializa o conhecimento, atuando na formação moral dos alunos. Não é? Formação moral, cívica, os alunos, a escola fornece para eles conhecimentos e habilidades necessárias para desenvolver como cidadão autônomo, para exercer cidadania, além de desenvolver nos estudantes o patriotismo, o respeito, em todos os sentidos, como eu disse, além da capacidade cognitiva, eles lutam por uma civilidade, os professores ensinam, como eu disse, muito mais do que só o cognitivo, Eles aprendem muito mais do que só o intelectual, A gente tenta fazer com que eles busquem a construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade mais humana, onde quer que eles estejam. E a gente pode verificar, por exemplo, numa análise que é na escola que nós passamos boa parte do tempo, ou seja, boa parte da nossa vida, não é? Boa parte da nossa vida. A gente cria vínculos ali que são, assim, indissociáveis para o resto da nossa vida. Não é tanto nós, corpo docente, quanto os alunos, Porque eles também, como você disse, eles passam muita parte do tempo ali. Então, eles criam amizades, eles criam vínculos afetivos entre eles, com os professores, Bastante bacana que, às vezes, eles têm uma intimidade com os professores, Que, assim, que não tem uma segurança de falar determinados assuntos com pai e mãe e tem com a gente, que é professor. Isso. É uma grande família, vamos considerar. Assim, verdade, isso aí. Tá. E esse papel da escola aí, exercendo esse papel importante na sociedade, é esse local que nós ampliamos a amizade, aprendemos novos valores e também construímos conhecimento, Isso, adquirimos conhecimento, como eu disse, para nos tornar um cidadão autônomo, Adquirimos conhecimento de mundo, a gente partilha conhecimentos, Muitos alunos vivenciam, outros só aprendem nos livros, outros aprendem com depoimentos de outros alunos, Então, de forma geral, a gente acaba aumentando a gama de conhecimento da gente em todos os sentidos. É normal que, quando pequenos, em casa a gente já começa
ela tem um contato, né, com a escrita, né, com essa aprendizagem, mas aí vem a escola, né, aquele período realmente aprender aquilo através de profissionais, né, essa extensão da nossa casa. Isso. Então, às vezes tem muita criança ainda hoje, né, que vai para a escola sem saber pegar no lápis, né? Mas a gente sabe que tem muitas famílias também que as mães, os pais, avós já vão alfabetizando desde cedo, já vão ensinando algumas coisas, alguns comportamentos, as primeiras letrinhas mesmo, né? E a escola tem a missão de conduzir isso, não é? De alfabetizar esse aluno, né? Que é até, assim, uma das questões complicadas hoje, mas a escola tem essa missão. Perfeito. Agora, não quer dizer que tem essa missão, mas a responsabilidade é só da escola. Não pode pensar dessa forma, né? Não pode, né? Tem que caminhar junto, né? Escola e família, porque o aluno, ele precisa ter sua responsabilidade na escola, né? Com o tempo que ele está lá, mas também ele precisa dar sequência na aula dada em casa, que será a aula estudada, né? E aí, logicamente, que nessa sequência, através da escola, né, esse aprendizado pessoal profissional, né? Isso aí. Agora, nesse contexto, é importante falar sobre a forma que está organizado, então, o sistema de funcionamento do ensino no Brasil. Nós identificamos o fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Isso, então. São fases, né? São fases, né? A educação básica e a educação superior. O sistema é regido pela LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases, promulgada em 1996, e as Diretrizes Gerais da Constituição Federal de 1988, que categoriza, né, a educação básica como educação infantil, né, os primeiros anos, ensino fundamental e ensino médio, né? E depois, posteriormente, educação superior. E nesta definição, o ensino fundamental compreende quantos anos? Como é que é? Qual o período de cada um? Então, houve uma mudança, né? O ensino fundamental hoje, ele compreende 9 anos, antes eram só 8, né? Primeiro ao 4º ano, depois do 5º ao 8º, e hoje a gente tem 9 anos. Não é que aumentou um lá no final, né? Aumentou antes, que as crianças antigamente entravam na escola com 7 anos, né? Ia direto para a primeira série, não é? Hoje as crianças entram com 6 anos e vão para o 1º ano, que seria, no caso, aquele pré, que é antes, né, da educação, do ensino fundamental, seria educação infantil. Então, o ensino infantil hoje, ele começa antes, 1 ano antes. Então, o menino estuda 1 ano a mais. Né? Perfeito. E até puxando um pouquinho, em termos dessa fase, esse período, por exemplo, hoje nós temos aí, né, as creches que recebem as crianças, e também com uma certa responsabilidade até mesmo de auxiliar nessa formação, nessa escrita, não é isso? Sim, as creches, elas trabalham com as crianças na educação infantil, mas tem parâmetros que as crianças têm que alcançar. Tem objetivos que as crianças de 4 e 5 anos têm que alcançar para chegar na educação, no ensino fundamental, né, com 6 anos. Então, tem coisas que eles já têm que concretizar, alguns saberes que eles já têm que levar. Então, tem projetos, às vezes as pessoas acham que os meninos vão para a creche ou educação infantil e só brinca. Mas é brincando que eles aprendem, né? Brinca muito, porque criança tem que brincar mesmo. Então, é o lúdico que ensina, então eles aprendem com o lúdico. Tem conteúdo que eles precisam adquirir. Tem aquela situação, a brincadeira que tem hora séria, né? A brincadeira que tem hora séria. E a educação infantil é toda essa, né? A brincadeira com hora séria. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. E no entrevistado do dia hoje, nós estamos conversando com a professora Maria Leontina Pereira Gomes Lobato, e nós estamos fazendo uma abordagem sobre a escola, a importância e o Dia Nacional da Escola comemorado no dia 15 de março. E nesta realidade também, né, quando a gente fala da escola, a modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA, uma ferramenta importante para corrigir o déficit educacional de parte da população. Também é uma iniciativa importante, né? Muitíssimo importante, né? Porque a maioria dessas pessoas não tem até hoje alguns, né, a possibilidade de estudar o tempo regular, não é? Na idade certa, digamos assim. Então, depois que eles já estão grandes, constituíram família, já estão adultos, eles veem essa oportunidade de concretizar os estudos, né? De terminar, é um sonho de realizar o estudo, né? Então, eles trabalham o dia todo e vão para a escola à noite, que é o EJA, né?
educação de jovens e adultos, geralmente é à noite. Então, eles vão com certeza do que eles querem. Não é? Então, é muito gostoso trabalhar com o EJA, porque eles têm muita vontade, eles querem recuperar o tempo perdido, e tem muita ânsia de aprender. E é importante a gente observar que, quando se puxa esses números no Brasil, em termos de pessoas que não foram alfabetizadas, ainda são números preocupantes, não é? São números muito preocupantes. Ainda hoje, o número não é tão alarmante o de analfabetos, mas ainda alarmante o número de evasão de escola, né? Que às vezes começa, mas não termina. Não é? Chega no ensino fundamental ali, 7º, 8º ano, e eles resolvem sair, porque já começa a trabalhar, já consegue um trabalho de meio período em qualquer instituição da cidade, e por aí eles já deixam a escola, né? Então, esse daí também é um dado alarmante dos números, porque também é como se fosse o analfabetismo, né? Como se não tivesse ido para a escola, porque não concretizou, não finalizou. E, no caso dessa evasão, a responsabilidade dos pais, a legislação, ela é bem rígida, né? Sim, é bem rígida. Tem até alguns programas do governo que a família só recebe se a criança estiver na escola, né? Justamente por isso. Então, enquanto eles podem, eles mantêm a criança na escola. Mas depois de certo tempo, também que o menino já pega uma certa idade, que ele já decide que ele quer trabalhar, né? Que ele quer ganhar o dinheiro dele. E aí, acho que não tem como o pai segurar também, né? Porque aí também ele já vai ajudar em casa, com o sustento de irmãos menores, então acaba evadindo da escola. Acho que às vezes até a família queria que continuasse, mas as condições, né, que norteiam essas famílias não são favoráveis. Perfeito. Agora também, no contexto de valorização, é bom a gente lembrar da equipe, né? Vocês que estão ali levando conhecimento. Sim, então, a gente costuma brincar que conhecimento tem todo o Google. Mas tá aquele fácil, lance, né? tá muito fácil, né? O acesso, mas aquele lance de ensinar, né, com subjetividade, com emoção, despertar no aluno o interesse por aquilo ali que você está explicando, a inteligência artificial não faz. Não é? Então, é de responsabilidade muito grande a nossa, não é? Do corpo docente de uma escola, de manter os alunos motivados mesmo, né? Para passar esse conteúdo e aprender com eles também, porque eles também têm muito a ensinar. Num todo, a escola, né, além dos professores, né? Toda a equipe, né? Porque desde os primeiros momentos ali do início do dia, nós já temos pessoas que vão preparando para a escola receber esses alunos, né? Sim, desde o porteiro, né, até finalizar dentro da sala de aula, todo mundo é educador numa escola, não é? A forma como o senhor porteiro recebe o aluno, a forma como ele é conduzido pelo corredor, quando precisa de uma das tias das ASBs, da limpeza, não é? Todo mundo numa escola é educador, não é só o professor, não é? É isso aí, é uma equipe. Agora, em termos aí de... a gente até lembrava um pouquinho sobre essa questão da evasão, né? Mas tem hoje alguns benefícios, né? O governo tem motivado, né? Lançado aí essa proposta, vamos considerar, para manter o aluno na escola, né? Com até premiações, né? Então, é justamente por isso, né? Porque ele está tentando fazer um movimento oposto ao que está acontecendo. Os alunos, há uma evasão muito grande de alunos da escola. Consequentemente, não há profissionais se formando para trabalhar na escola. Então, o governo percebe que em anos, em questão de décadas, nós não vamos ter professor para dar aula, né? Então, ele tem esses programas justamente para tentar atrair as crianças a continuar, a permanecer, a finalizar os seus estudos. E depois ele agora também tem até um programa de quem está fazendo faculdade para ser professor, cursando curso superior, quer ser professor, que vai ter outros benefícios também, né? Isso é justamente para chamar a atenção e tentar migrar esse povo de volta para a escola. Essa facilidade aí, por exemplo, transporte escolar, kits escolares, né? Tudo isso também, né? Porque muitas famílias são muito carentes, né? Não tem condição de pagar ônibus para a criança ir para a escola. Às vezes mora numa zona rural muito longe, então não tem como, tem mesmo que haver esse envolvimento da prefeitura, de governos de um modo geral, não é? E esses kits também são, assim, de primeira sobrevivência para os meninos, porque geralmente, às vezes, não tem como comprar material escolar, não tem como comprar uma mochila, um tênis mesmo para a criança para a escola, né? Então isso ajuda muito. E há pouquinho até você citou a questão de Google, internet. Como que a escola tem acompanhado esse avanço tecnológico aí, levado isso para os alunos também?
para a sala de aula? Então, a escola acompanha os avanços tecnológicos, né? Hoje existe a lei que não se pode usar celular na sala, mas às vezes muitas apostilas hoje, elas trazem QR Codes para os meninos acessarem para fazer a aula. Então, a gente tem que fazer essa ressalva, não é? A gente tem que acompanhar, porque como a gente disse aqui, eles têm esse acesso todo, né? Então, nós precisamos também equiparar a evolução da escola com a evolução tecnológica. A estrutura física da escola também é fundamental, né? Fundamental. Tem muitas escolas que não tem quadra, e uma quadra é tudo para os alunos. Tudo. Faltou. Professor de matemática não vem, beleza, mas professor de educação física não vai, é o fim para eles. Porque é ali que eles se divertem, é ali que eles extravasam. É uma aula bacana, sem cobrança, né, de aprendizado. Então, assim, é fundamental, de extrema importância a estrutura de uma escola, não só quadra, né, mas os banheiros, mesmo o piso das salas, cadeiras, né, iluminação e tudo mais. Mesmo com os investimentos que têm ocorrido, com as melhorias, quais os principais desafios ainda da escola no Brasil? Inúmeros, né, os principais desafios hoje, como nós falamos, nós temos a evasão, não é, dos alunos, nós temos os baixos salários dos professores que desmotiva todo o professorado. Não é? Nós temos a falta de estrutura em todos os sentidos, como a gente disse aqui, às vezes falta de alimento, né? A escola às vezes não pode dar o suporte para o aluno que não tem o material, não é? Também a falta o despreparo de alguns professores, né? A decadência do ensino também, o ensino deveria ser um pouco mais forçado, né? Um pouco mais ajustado para os alunos, para cobrar um pouco mais deles, para eles crescerem sempre. Então, são inúmeros desafios da escola, não é? Então, um dos principais é a escola tentar se manter atrativa o máximo possível, não é? Porque para atrair os meninos, atrair os alunos e mantê-los. Não é só atrair, mas também mantê-los, né? E para mantê-los a gente precisa da estrutura, a gente precisa ter benefícios para eles. E os alunos aproveitarem mais a escola, a oportunidade de estar ali, né? Mais ainda. E outro problema que a escola enfrenta, que a gente já comentou aqui, é a falta de apoio familiar. Não é? Porque eu acho que se os meninos tivessem um pouco de apoio em casa, né? Incentivo, né? Acho que eles entenderiam que é melhor para eles aquilo dali. Professora Maria Leontina, nós agradecemos a participação. Nós teríamos outros questionamentos envolvendo a escola, mas o tempo não permite. Agradecemos aí essa sua presença, tá? E parabenizando, né, a todos vocês que fazem a escola acontecer, tá? Está bem, eu que agradeço, viu? É sempre um prazer muito grande participar aqui, dar minha contribuição e aprender sempre com vocês também. Um abraço. Muito bem. No entrevistado do dia hoje, nós tivemos como tema o 15 de março, Dia Nacional da Escola, trazendo informações quanto à escola, o funcionamento, a estrutura e o local que se busca conhecimento e que também, né, tem somado muito para o crescimento, para o engrandecimento da humanidade. E a nossa entrevistada, a professora Maria Leontina Pereira Gomes Lobato. Para você, internauta, para você, ouvinte da Manhuaçu, uma boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.